Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta no nosso canal da Beta Cosmo, um lugar para despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema desse vídeo nós iremos falar sobre o panorama mundial de 2024. Antes de mais nada, a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós um processo de limpeza do mundo, de clareamento, de iluminação do mundo. Eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis, alguns precisando ter uma elevação na questão financeira, está faltando prosperidade. Alguns não conseguem nem suprir as suas necessidades básicas. Não conseguem demonstrar o seu potencial, a sua potencialidade. E por isso, estão muito longe do seu grande propósito como humano, que é ser uma pessoa criativa, colaborativa e compassiva. Também nós sabemos que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis na questão emocional. Laços afetivos estão desajustados. Há muitos problemas nas famílias. As pessoas estão numa atmosfera de depressão, de ansiedade, de medo, preocupação, desânimo. Há ainda aqueles que estão passando por momentos difíceis da questão da saúde física, outros na saúde psíquica, e ainda há aqueles que estão com problemas de saúde espiritual. No que acreditar? Afinal, algumas verdades estão sendo manifestadas e por isso as pessoas começam a desvendar os olhos, despertar a consciência, mas isso há um momento também de insatisfação, e há ainda aqueles que ainda continuam no fanatismo religioso e outros que não acreditam em mais nada e por isso tendem a ser céticos, e há aqueles que talvez passam pelo momento mais difícil de todos, que é não conseguir ter o êxtase da sua essência, da sua alma. Aquelas pessoas que não conseguem a felicidade. Mas por que tudo isso está acontecendo? Existem dois fatores primordiais aí. Uma é a questão da macrosfera, você com a sociedade, você com o mundo, que o panorama mundial está cada vez mais complicado. O outro fator talvez seja na sua pequena esfera, e outros que já não querem mais viver, porque não estão aguentando a pressão. Mas tudo isso já estava previsto. Nós sabíamos que ia acontecer isso. E aí, cabe a nós tentar mudar a chave, mudar esse sentimento de negatividade, mudar essas nuvens cinzentas que rodeiam o planeta. E é através do despertar da consciência e do uso da inteligência natural, talvez o único caminho para nós conseguirmos mudar esta realidade. Vamos analisar um pouco o panorama mundial. Desanimador. Nós estamos vivendo com ameaças contínuas de guerras. Se não bastasse aquela guerra que recém terminou entre a Rússia e a Ucrânia, ou nem terminou ainda, porque talvez ainda não se sabe se vai ter paz ou não lá,
Estamos assistindo Azerbaijão querendo tomar posse de terras da Armênia. No Sudão, uma guerra civil que não acaba, no Sudão do Sul principalmente. Em Níger, estão expulsando os franceses, seus antigos colonizadores que só exploraram aquela terra. Aqui na América do Sul, a Venezuela está pleiteando as terras da Guiana. Lá na China, querendo Taiwan, que tenha de volta Taiwan. Na Palestina, em Israel, uma briga que nunca se acaba e começa a envolver outros países, como o Líbano, o Iêmen e também o Irã, a Síria também. Ou seja, guerras e mais guerras. Também outros problemas acontecendo, como é o caso, por exemplo, de terremotos, que pode ser também uma arma bélica, pois o humano está mexendo na ionosfera. E quando você altera a ionosfera, você consegue provocar tremores de terra, enchentes, secas, furacões e assim por diante. Mas não é só isso. Também há uma grande crise sendo preparada no sistema financeiro. Uma briga de polaridades. O BRICS, BRICS mais 10, que é o conjunto do Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul, mais 10 países que querem entrar no BRICS, que por sinal já entraram, agora no dia 1º, principalmente do mundo árabe. E o que isso está provocando? Agora não vai se usar mais o dólar como a única moeda de comercialização do petróleo, o petrodólar. Os Estados Unidos, próximo de entrar numa grande crise financeira, talvez parecida com a de 1929. Então, poder financeiro sendo questionado. O poder cultural e ideológico das religiões totalmente desacreditados. Vaticano. Os neopentecostais criando cada vez mais radicais. Lá na Palestina, briga entre aqueles que se dizem judeus e os muçulmanos. Não fosse só isso, nós temos também outras crises. Mas a pior de todas as crises é a crise da identidade. Por muito tempo, nós acreditamos no ideal da liberdade dos americanos. E quando Ronald Reagan conseguiu destruir as economias da Rússia, quando ele era presidente, fazendo uma tal de guerra nas estrelas, e fez com que a Rússia gastasse todo o seu poder econômico naquela época para os Estados Unidos dominar o mundo inteiro. No entanto, o nosso atual presidente Biden, americano, o que ele fez? Conseguiu ajudar a Rússia, cortou as economias da Rússia, bloqueou os bens de todos os russos, e o que deu? Agora, a Rússia mandou todas as suas empresas internacionais, McDonald's, Coca-Cola, mandou tudo para fora e fortaleceu a sua própria indústria. Consequências, talvez, de erros ou erros intencionados. Existem outros problemas ainda surgindo, como, por exemplo, o fim do trabalho, a inteligência artificial chegando de vez, e que pode possibilitar o quê? Que cada vez mais façamos o humano inútil para a humanidade.
Porque, teoricamente, um robô pode fazer muito melhor que certos humanos. Teoricamente. Porque os robôs não têm o poder da criatividade humana, que é a natureza humana. Mas mesmo assim, o medo está sendo espalhado pelo mundo e nós estamos prestes a entrar novamente numa idade das trevas. Mas calma aí, não foi isso que os mestres ascensionados falaram? Não foi isso que os celtas previam? Que a Cabalá judaica previa? Que os sufis islâmicos, que os gnósticos previam? Todos eles eram unânimes em falar que após 2012, quando chegasse o fim da era de peixes, haveria uma era de muita prosperidade, chamada Era do Espírito Santo, ou Era de Ouro, Era da Luz. Mas por que não está acontecendo? Cabe àqueles que estão buscando o conhecimento, o despertar da consciência, cabe a esses seres começarem a acionar e a trabalhar para a luz. Como? Usando a inteligência natural. Ontem eu fiz uma gravação do Eu Sou. O Eu Sou é o poder de você usar a inteligência natural através da glândula pineal. Para que nós precisamos fazer isso? Porque está chegando a hora de nós termos um novo renascimento, uma nova fase de iluminação no planeta, como aconteceu no final da Idade Média, da Idade Medieval da Europa, onde a Europa estava mergulhada nas trevas, dominadas por uma ditadura eclesiástica, que ao invés de promover a luz, promoveu as trevas. Como que na Idade Média, na Idade Medieval, começou a ser destruído todo aquele sistema? 5 fatores são fundamentais para aquele movimento que fez com que a Europa saísse da Idade das Trevas e entrasse numa era de renascimento e de iluminismo. 5 fatores. O primeiro foi a invasão dos mouros no sul da Itália, na Espanha, dos reinos da Espanha, que naquela época, isso aconteceu lá pelo século X, depois de Cristo. Então os mouros que invadiram Portugal, a Espanha e o sul da Itália, eles trouxeram uma luz para um sistema totalmente dominado por uma doutrina que aprisionava os europeus. Para você ter uma base, naquela época, o Oriente Médio estava no maior poder de abundância, de prosperidade, porque eles eram dominados pelos mouros. Mas quem são os mouros? Não são os muçulmanos atuais. Eram islâmicos, mas islâmicos, muitos deles vindo dos sufis. Sufis é espécie de uma seita dentro dos islâmicos. É como se fosse o espiritismo dentro do cristianismo, não aceito pelo cristianismo tradicional. Os mouros eram assim. E eles que dominavam a Idade Média. E eles trouxeram muito conhecimento da matemática, da física, da álgebra para a Europa. E aquilo lá mudou a cabeça dos europeus. Esse é o primeiro fator. O segundo fator foi o aparecimento dos templários. E nós já falamos aqui. Se você não assistiu a live que eu falei sobre os templários, aproveite que na próxima terça-feira eu farei uma live no canal do Flávio Vale e irei aprofundar ainda mais o assunto dos templários. Você precisa compreender a verdade.
não acreditar nas mentiras que criaram dos templários. Os templários, de uma certa maneira, começaram a trazer à luz conceitos e pensamentos abandonados pela igreja, excluído da igreja, porque a igreja não queria revelar a verdade, só mentiras. Os templários trouxeram conhecimento dos sufis, da Cabalá judaica, dos drúzios, dos persas, conhecimentos dos gnósticos cristãos que viviam escondidos, porque não podiam revelá-los, porque senão eram colocados na Santa Inquisição. Seres como também aqueles que sobraram do conhecimento dos egípcios e dos neoplatônicos, que a igreja exterminou totalmente esse conhecimento da Idade Média, e por isso a Idade Média, a Europa se afundou. E graças a esses seres, esse conhecimento foi revigorado, principalmente os conhecimentos dos celtas, que a igreja fez o favor, ou melhor, fez o extermínio. Portanto, fizeram uma das maiores maldades da humanidade ao tentar exterminar os celtas. Mas não adiantou, porque a verdade sempre volta. Não adianta esses líderes atuais de 2024 ficarem mentindo para você. Não adianta esses políticos bestiais, corruptos, que querem atravancar a evolução da humanidade. Não adianta. A verdade voltará e a verdade reinará. O terceiro fator que fez uma mudança muito grande na Europa, por incrível que pareça, foi a descoberta das Américas. Porque a hora que eles chegaram aqui na América, eles viram sociedades altamente evoluídas, praticando a fraternidade, como os astecas, os incas, os maias, os índios americanos, os índios canadenses, os índios brasileiros, Tupi-Guarani. Então, essas sociedades, principalmente os astecas, os maias e os incas, que se organizavam em cidades, eram anos-luz mais evoluído que a Europa. O que eles fizeram? Vieram aqui e exterminaram, essas civilizações. Mas o conhecimento dessas civilizações invadiu a Europa e começou a mudar o modelo deles pensarem a vida. O quarto grande evento foi o quê? A revolta protestante de Lutero. E, infelizmente, ao invés desta revolta, dessa revolução dos protestantes, ter realmente conseguir abrir um caminho para a liberdade dos humanos, eles acabaram se identificando com o capitalismo e, ao invés de libertar o humano, acabaram ainda mais aprisionando, através de dívidas, de poder cultural, poder financeiro, poder bélico. Mas Martinho Lutero teve a sua importância no renascimento da Europa. E finalmente, o quinto foi Gutenberg, que pela prensa conseguiu imprimir livros. E o primeiro livro que eles imprimiu foi a Bíblia. E aí a humanidade começou a conhecer as mentiras alteradas da Bíblia, porque não deixaram a verdade ser colocada na Bíblia. Aquelas leis, aquelas letras mortas da Bíblia não têm significado sem o verdadeiro despertar da consciência e a expansão dela. Isso promoveu o surgimento de novos filósofos, de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, artistas que viviam lá na Florença. O Renascimento depois foi para a Itália,
Desculpa, saiu da Itália e foi para a França e logo invadiu toda a Europa. Conhecimento de grandes filósofos, a literatura, a cultura conseguiu mudar. E o que nós estamos falando agora? Está na hora de um novo renascimento na humanidade. E quem vai provocar o renascimento? Somos nós. Nós que estamos despertando a consciência. E aí você pode falar: ah, mas Fernando, você está aí, você é um, olha quantas pessoas. Por incrível que pareça, o mundo tem mais seres bons do que maus. Vocês não têm noção da quantidade de seres que estão buscando o despertar da consciência. Mas só que está faltando uma coisa. Para você despertar a consciência e conseguir expandi-la, você precisa ter técnica. Você precisa ter conhecimento filosófico. E nisso está faltando. É preciso que nós que nós possamos sair desse ostracismo, usar estratégia. E a principal estratégia é: primeiro, existe uma identificação criada desde a Revolução Industrial. E essa identificação foi só se aperfeiçoando, de tal maneira que o humano hoje se identifica com coisas supérfluas. Ele não consegue se identificar com a sua verdadeira essência. E isso está permitindo que aqueles que querem te dominar, dominem o mundo. Então, o primeiro processo é reconhecer a nossa identidade real, não a ilusória. E a nossa identidade real só se consegue quando você entra no mundo das causas, que está aqui no seu corpo causal, que é o corpo búdico, como dizem os indianos e os budistas. O corpo búdico, que para o Mestre Jesus era o reino dos céus, está dentro e não fora. Mais especificamente, o verdadeiro Cristo está dentro da glândula pineal. Nós falamos disso na terça-feira. E esse conhecimento é fundamental para você rever a sua identificação. Porque o que nós precisamos agora? Fazer um processo de desidentificação. Ou seja, é preciso mudar a nossa identidade para que nós possamos construir um novo humano, um humano desperto, um humano com conhecimento. E após esse processo, vem a terceira fase, que é a reidentificação. E isto vai começar aqui no seu interior. Da onde você estiver me ouvindo hoje, você pode ser o primeiro da sua cidade, da sua família, a começar esse processo de reidentificação. Esse é o trabalho que nós aqui na Metacosmo queremos trazer para vocês. Para que vocês primeiro você descubra o quanto que fizeram de mentira para formar uma identidade falsa na sua mente. E aí, é preciso destruir essa identidade para que nós possamos reconstruir uma nova identidade. Então, esse processo é o que nós estamos trabalhando. E isso é importantíssimo para a mudança não só da humanidade, do panorama mundial desse 2024, mas também para mudar a identidade da sua família, mudar a sua própria identidade. E começa pelo conhecimento de quem você realmente é.
Esse processo é o que esses cinco fenômenos que aconteceram na Idade Medieval, a invasão dos mouros, o surgimento dos templários, a questão, né, de mudança da identidade através da quebra dos dogmas pelo próprio Martinho Lutero. Infelizmente, hoje temos um monte de fanáticos que não conseguiram compreender o que Martinho Lutero está fazendo, né? Também o outro processo, que é Gutenberg, que fez a prensa. Infelizmente, hoje já não se leem mais livros. E tudo isso resultou em movimentos que mudaram a Europa, como a Revolução Francesa, infelizmente também depois abafada por aqueles que tinham interesse, por aqueles que querem dominar o mundo. E também na independência americana, abalou toda a estrutura europeia. E é por isso que os reis foram caindo, surgiu a democracia. Só que essa democracia que nós temos hoje está também falsa. Por isso que é importante a gente eliminar os mitos. O mito da condenação, da salvação, o mito da revelação e o mito da eleição. Nós todos somos irmãos. E essa é a mensagem da grande fraternidade branca. Essa é a mensagem dos gnósticos, dos neoplatônicos, de todos aqueles que sempre trouxeram luz para o mundo. E o primeiro passo é você pensar além da caixa. Amanhã eu começarei um ciclo mostrando o que há por trás de toda essa montagem, dessa engenhosidade que fizeram para criar o panorama mundial que nós vivemos hoje. E esse ciclo de conhecimento nós iremos aprofundar na live que eu irei fazer na próxima terça-feira no canal do Flávio Vale, aonde nós iremos estudar com profundidade o que é a inteligência artificial. Conto com vocês nessa live, da mesma maneira que eu conto que vocês também compartilhem, né? Dê o seu joinha e também comentem nesse vídeo, para que cada vez mais esse conhecimento seja difundido, tá bom? E o meu desejo é que todos vocês sejam magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.